Você quer ver mais gasolina na fogueira? Pois bem, teremos mais gasolina na fogueira nas próximas semanas. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República vai investigar o senhor Augusto Aras. O Augusto Aras será investigado no Conselho Superior do Ministério Público. Por quê? Porque ele está inativo, ele é uma pessoa que ele se tornou guardião do governo Bolsonaro, ele é um cachorrinho do governo Bolsonaro. Para você ter ideia, faz menos de uma semana, nessa semana ainda, o Augusto Aras, ele pediu uma investigação contra o Omar Aziz, presidente da CPI, porque ele falou que as pessoas honestas das Forças Armadas estão com vergonha da banda podre das Forças Armadas. Para o Augusto Aras, isso é crime de responsabilidade e o Omar Aziz deveria ser cassado. Então ele quer uma investigação contra o Omar Aziz. Mas, ao mesmo tempo, o Augusto Aras disse que o Roberto Jefferson não deveria ter sido preso porque isso é um atentado à liberdade de expressão. Vamos lembrar que o Roberto Jefferson ele fez um vídeo ensinando as pessoas a matarem policiais em uma suposta invasão do Supremo Tribunal Federal. No vídeo dele ele dizia, a gente vai invadir aqui o Congresso, o STF, e quando os policiais vierem nos tirar, a gente vai matar os policiais assim, assado. Ele estava com taco de beisebol, com arma, tudo mais. Só para você ver o nível. O Roberto Jefferson pode fazer discurso golpista, mas o Omar Aziz não pode dizer que as pessoas honestas das Forças Armadas estão com vergonha da banda podre, mesmo sem citar nome. O mesmo Augusto Aras que processou um jornalista que o chamou de poste. Não pode chamar Augusto Aras de poste que você é processado, mas você pode pregar golpe, que aí não tem problema. Então, o que aconteceu? Vários subprocuradores fizeram manifestações contra Augusto Aras. A última foi nessa semana. 31 subprocuradores assinaram uma manifestação contra Augusto Aras pelo fato dele estar caladinho enquanto o Bolsonaro não para de cometer crimes. E na semana passada, 36 subprocuradores assinaram uma outra manifestação, essa contra o Bolsonaro, não contra Augusto Aras. E aí, um ex-PGR, Cláudio Fontinelli, junto com outros ex-subprocuradores, entraram com pedido de investigação do Aras e o pedido já tramitou e já chegou ao Conselho Superior do Ministério Público e já tem até relator do caso. O relator não é bolsonarista. A coisa tá feia. Você quer um spoiler? O Augusto Aras não tem maioria. O Bolsonaro não tem maioria no Conselho do Ministério Público. A coisa vai feder para eles. Vou explicar tudo isso aqui porque, olha, mais gasolina na fogueira chamada Brasil. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Investigação contra o Augusto Aras. Ex-procuradores entraram com um pedido na Procuradoria-Geral da República para que o Augusto Aras fosse investigado. Eles citam vários atos do Augusto Aras. A gente, todos os dias aqui, eu lembro, eu faço vídeo, mas eu lembro desde que o Augusto Aras, em 2019, foi conduzido à PGR, que eu faço vídeo aqui e as pessoas falam, Thiago, mas depende do Augusto Aras, não vai dar em nada. Depende do Aras, não vai dar em nada. Aí eu aponto outro crime do Bolsonaro, o pessoal fala, mas o Aras não vai fazer nada. Aí eu falo, no inquérito das fake news, o investigador é o Alexandre de Moraes, não depende do Aras. Os inquéritos no TSE, o Augusto Aras não pode nem dar opinião, porque justiça eleitoral não é da alçada dele. O Aras, ele está na justiça criminal. Então, justiça eleitoral tem o Procurador-Geral Eleitoral, que é contra o Bolsonaro. Tá. Aí, não pense que só eu sei disso e só você tá vendo que o Augusto Aras não faz nada. Não. Cada vez mais subprocuradores regionais da República estão vendo que o Augusto Aras ele tá sendo um cachorrinho do Bolsonaro. E aí, eles fizeram, não foi uma, não foi duas, não foram três, foram várias manifestações contra o Aras. Só que cada vez tem mais subprocuradores. A primeira tinham 10 subprocuradores, a segunda tinham 15. Aí, no mês passado, 29 subprocuradores assinaram uma manifestação contra o Augusto Aras e contra o Bolsonaro, que já estava cometendo crimes. Aí, na semana passada, 36 subprocuradores assinaram uma manifestação aí contra Jair Bolsonaro, pedindo para que o Augusto Aras o investigue e faça notícia-crime contra ele no STF, no TSE, por conta daquela live que ele fez faz 3 semanas em que ele atacava a urna eletrônica. Tá. Augusto Aras não fez nada. Aí, essa semana, 31 subprocuradores assinaram, dessa vez contra Augusto Aras, quer dizer, o número contra o Bolsonaro vai cada vez aumentando mais, mas alguns assinam contra o Bolsonaro e não assinam contra o Aras porque eles trabalham juntos, mas estão contra o Aras. E aí, 31 assinaram contra Augusto Aras por conta da inação dele. E aí, alguns ex-procuradores gerais da República e ex-subprocuradores gerais da República entraram com pedido de investigação. Quando eu li a notícia de que eles entraram com pedido, eu pensei, tá, o Aras vai barrar isso, mas assim, não barrou. Por que não barrou? Porque ele não tem maioria. Eu sabia já que no Conselho do Ministério Público,
a maioria lá é anti-lavajatista, mas eu imaginava, muita gente é anti-lavajatista exatamente porque é bolsonarista. E o bolsonarismo está contra o lavajatismo por motivos óbvios. O Moro caiu atirando contra o Bolsonaro, que é amigo do Centrão, do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira foi pego no quadrilhão do PP pelo Janot na Lava Jato. Então eles estão contra. Por questões de sobrevivência política, eles são contra o lavajatismo. Veja bem, o PT é contra o lavajatismo porque o Moro prendeu o Lula sem provas e ajudou a dar um golpe de Estado. O golpe não foi na Dilma, o golpe foi no povo. O povo é quem está sofrendo e depois o Moro, junto com o lavajatismo que contaminou o STF, tirou o Lula da eleição e aí plantaram o Bolsonaro e até virou ministro do Bolsonaro. Por isso, nós aqui de vermelho, do PT, estamos contra a Lava Jato, por um motivo que eles são fascistas criminosos. O bolsonarismo está contra a Lava Jato, por quê? Porque o bolsonarismo está com os bandidos do Centrão e a Lava Jato os investigou, só por isso. E aí o Bolsonaro em algum momento rompeu com o Moro e aconteceu tudo aquilo que a gente sabe, tem até inquérito no STF. Tá, eu imaginei, eles estão ali contra a Lava Jato, devem ser bolsonaristas. Não são. Comecei ali daqui, dali, não. O Conselho Nacional do Ministério Público está completamente contra Augusto Aras. Aí, logo que foi enviado o pedido de investigação, o subprocurador-geral José Bonifácio já deu um encaminhamento, já escolheu um relator. E o relator não está com Augusto Aras. É um dos que sempre está assinando. As manifestações contra o Bolsonaro e contra o Aras. Ou seja, ferrou o senhor Augusto Aras. O relator está contra ti. Tinha um pedido de investigação contra Augusto Aras que foi feito no começo desse ano também. Fez no começo desse ano. Só que caiu um relator que era amigo do Aras, que era o vice-procurador-geral da República. Sabe o que ele fez? Ele arquivou. Ele deu um jeito de enterrar aquilo. Só que dessa vez não dá mais. Então o Augusto Aras vai ser investigado e na peça em que eles pedem investigação, eles citam, por exemplo, que a Rosa Weber, para quem não sabe, ela será presidenta do STF. O covardão Fux, o maior cagão que já nasceu na história do Brasil, o Fux, ele sai do STF em 2022. Saindo o Fux, entra a Rosa Weber. Rosa Weber, ela deu um esporro no Augusto Aras, nos autos. Por quê? Porque o PT entrou com pedido para investigar o Bolsonaro por crimes que foram citados na CPI da Covid. A Rosa Weber encaminhou para o Augusto Aras. Sabe o que o Augusto Aras fez? Ele falou, não, é melhor eu esperar o final da CPI para depois eu ver aqui se tem crime ou não. Aí ele levou o esporro em rede nacional. E veja bem, por mais que a grande mídia tenha... E saiu matéria de 5, 6 minutos do Jornal Nacional sobre isso, mas por mais que isso não tenha sido o assunto do dia, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, né? No meio jurídico, no pessoal que está nos corredores da Procuradoria-Geral da República, que trabalha lá no prédio, entre os procuradores, aquilo foi um baita de um escândalo. A Rosa Weber falou que o Procurador-Geral da República não pode ser mero espectador dos crimes que ocorrem e que o fato da CPI estar investigando por um lado não quer dizer que a Procuradoria-Geral da República tem que ficar só olhando em vez de fazer o seu trabalho. Em outras palavras, a Rosa Weber falou, deixa de ser vagabundo e trabalha. Por quê? Porque o seu papel é investigar, não é ficar olhando da CPI investigar para depois você ver, não. Investigue. E o Augusto Aras, ele várias vezes, ele demora para se pronunciar sobre alguma coisa quando é contra o Bolsonaro. Nesse pedido de investigação também citaram que a Carmen Lúcia pediu a opinião do Augusto Aras em vários casos e que ele simplesmente não responde. Também citaram casos em que o STF, o Alexandre de Moraes, ele pediu a opinião da PGR no caso do relatório final da Polícia Federal no inquérito dos atos antidemocráticos. O Augusto Aras demorou 5 meses e não se pronunciou. Aí ele deu um pronunciamento pequenininho da PGR, que nos autos é uma coisa vergonhosa, dizendo, tem que ser enterrado toda essa investigação, ignorando completamente o relatório da Polícia Federal. Foi ali que o Alexandre de Moraes fez uma manobra genial dele, falou, tá bom, então eu vou arquivar essa investigação, todas as provas serão anexadas ao inquérito das fake news, que não depende do Aras porque o investigador é o Alexandre, e eu vou criar um novo inquérito de acordo com esse relatório. E aí o Augusto Aras é obrigado a investigar esse novo inquérito. Isso tudo está citado no pedido de investigação do Aras. Agora tem um fato novo, que é o fato de que no pedido de prisão do Roberto Jefferson, o Alexandre de Moraes pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal viu os crimes todos. Quando ele estava cometendo aqueles crimes, fazendo aqueles vídeos, a Polícia Federal abriu investigação, viu os crimes, pediu prisão. O Alexandre de Moraes, como qualquer pessoa democrática, falou, eu então vou pedir a opinião da Procuradoria. Se a Procuradoria
concorda ou discorda. Veja bem, foi a revelia. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não se pronunciou, ele deixou correr o prazo. O Roberto Jefferson foi preso. Aí, o Augusto Aras falou o quê? Ele respondeu, finalmente ele respondeu, não nos autos, ele respondeu com uma nota dizendo que isso é censura prévia, porque não se sabe se ele cometerá outros crimes. Quer dizer, deixa ele dar um tiro primeiro a algum ministro da STF, aí depois, quem sabe, ele vai preso, né? É isso que respondeu Augusto Aras praticamente. Outro fato novo que mostra como o Augusto Aras é um cachorrinho do Bolsonaro, agora vai ter investigação. E o pior, o Augusto Aras ele tá nos corredores do Senado nos últimos dias, mendigando o voto para senadores porque ele tem que ser reconduzido ao cargo. E aí ele vai ser, pela primeira vez na história, um Procurador-Geral da República será investigado. Ele vai ser investigado pedindo votos para a recondução do cargo. Olha o tamanho do buraco em que o Brasil se enfiou com esse pessoal. Agora teremos mais gasolina na fogueira, por quê? Porque os subprocuradores estão empurrando o Augusto Aras de qualquer maneira para que ele se volte contra o Bolsonaro. Só que tem uma coisa que eu vou te dar um spoiler aí. Eu não sei o que acontece depois de setembro, tá? Mas eu sei que até setembro Augusto Aras será 100% fiel ao Bolsonaro. Depois que ele for reconduzido ao cargo pelo Bolsonaro, será em setembro, sabe o que acontece? Ele não deve mais nada ao Bolsonaro. Ele não deve nenhuma fidelidade ao Bolsonaro. A partir daquele momento, o Augusto Aras sabe o seguinte: olha, de setembro de 2021 até dezembro de 2022, nesses 15 meses, o presidente provavelmente será o Bolsonaro, se não sofrer impeachment, se não cair, alguma coisa assim. Será o Bolsonaro. De 2022 até setembro de 2023, o Procurador-Geral da República serei eu e o presidente será outro. É isso que o Augusto Aras vai começar a pensar. Se eu me colar demais com o Bolsonaro, esse outro não vai me reconduzir ao cargo, ou pior, não vai nem aceitar reconduzir um aliado meu. E eu vou ter um problemão, porque o próximo que vier, o presidente sendo alguém da oposição ao Bolsonaro, ele vai colocar alguém que está na minha oposição, ou seja, na oposição ao Augusto Aras, e vai investigar. Vai investigar todos os crimes do Aras de prevaricação, tudo conluio com o Bolsonaro e tudo mais. Quer dizer, ele vai ter um problemão. Carro de som ali, bom conselho. Assista Plantão Brasil no YouTube. Extra. Agora é oficial. Supremo Tribunal Federal confirma: Sérgio Moro é um juiz ladrão. Foi parcial e perseguiu Lula. Extra. Todas as mentiras da Lava Jato que você escutou nos últimos 6 anos foram perseguição a Lula para que ele não ganhasse a eleição. O processo do Triplex foi todo anulado pelo Supremo Tribunal Federal porque Sérgio Moro foi um juiz parcial, desonesto. Bolsonaro só foi eleito por causa das mentiras de Sérgio Moro, que prendeu sem provas Lula, que liderava as pesquisas para ganhar em 2018. Aqui um dos trechos do carro de som. Como vê, a gente está levando a verdade para a população, denunciando os crimes do Bolsonaro e também denunciando quem fez esse bandido ser eleito. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay também e eu deixo as outras redes sociais. Olha, para o que você está fazendo agora e siga-me nas outras redes sociais. Siga-me lá e vamos aumentar aqui a onda vermelha. Falou!